Fala galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Mário Henrique, acadêmico de Engenharia Civil e Medicina. Então aqui com mais uma aula de mecânica estática aqui, né? Nessa aula eu vou estar falando dos ângulos diretores, continuaçãozinha aí da parte de força e tal, igual eu expliquei na última aula. Caso não tenha visto, dá uma olhadinha lá. Gente, o que acontece? Vou fazer aqui a questão 2.61 do livro do Hibbeler, 10ª edição de mecânica estática. Certinho? Nesse exercício ele pede assim, encontre o valor da força resultante, da força F, né, assim, e também encontre os ângulos diretores, é o que ele pede. Aí ele dá o quê? Ele dá o eixo X, Y, Z. Ele fala que essa força F, ela respeita o triângulo 3, 4, 5. O que isso importa pra gente? Que se a força for 5, essa componente aqui no chão, essa sombra aqui no chão vai ser 4. E essa altura vai ser 3. Se essa força for 10, aqui vai ser 8 e ali vai ser 6. Beleza? Isso que vai ser importante para a gente. E a outra informação que ele deu foi que aqui o ângulo é 70 e aqui esse chão, essa sombra da força original é 40. Logo, dá para a gente pensar. Se aqui é 4 e ali é 40, então esse exemplo aqui for 4 ali é 5, então a força 50, porque aqui é 40. Beleza? Então, parte da resposta já está aí. Perguntava qual era a força F. Isso. Galera, caso não tenha visto a outra aula de ângulos diretores, dá uma olhadinha lá. Beleza? Essa daqui é a aula 3.2, se não me engano. E a outra é 3.1. Então, assim, a aula vai seguindo, né? 1, 2, 3, 4. E esse ponto que vem depois é quando tem continuação, beleza? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3 é quando tem continuação, quando tem várias aulas sobre a mesma matéria. Tranquilinho? Estou explicando isso no tutorial, caso não tenham visto, dá uma olhadinha lá. Gente, o que acontece? Na outra aula eu falei que para você achar o ângulo diretor, você tem que achar o cosseno. Basta fazer cosseno, é só isso. Cosseno do ângulo, o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Quem que é a força maior de tudo isso daqui? É o F. E ela vai produzir componentes em X, componentes em Y, componente em Z. Ah, quer dizer que isso aqui não é uma componente? Pode-se dizer que não, porque ela não está nem em X nem em Y, né? Ela vai ter que ser desmembrada para Y e parte para X. Beleza? Gravem isso. Daqui a pouco a gente vai comentar. Bom, então vamos lá. Quero saber aqui o ângulo diretor alfa. Tá bom? Eu vou seguir como o gabarito fala. Então ele chama de alfa o ângulo que faz F com o Fx. Tranquilo? Alfa, bom. É só usar cosseno, só isso. Mas para isso eu preciso saber qual que é o valor do Fx. Então vamos voltar naquele negócio que eu falei para vocês. Gravem isso. Eu disse que esse cara vai gerar componentes em X e componentes em Y. Muito bem. Imagina que não existe essa parte para cima, que só existe esse X e esse Y aqui, tá certo? Esse ângulo de 70 é como se fosse assim, ó. Imagina que você está olhando de cima isso aqui. Então é como se eu tivesse uma base, uma hipotenusa e esse lado do triângulo. Olha aqui, ó. Desenhei como se fosse um triângulo retângulo, beleza? Aqui o ângulozinho de 90 graus, sempre de frente para a hipotenusa. Então, é que nem eu falei, esquece essa parte de cima. A gente está focando no X e no Y. 40, ele vai desmembrar um pouco para o X. Esse ângulo de 70 está adjacente ao X. Então, eu vou usar a fórmula do cosseno. Cosseno de 70 é o Fx, cateto adjacente, sobre a hipotenusa 40. Beleza? Lembrando lá, fechei um triângulozinho, 90 graus, beleza. Ah, como que eu vou saber que esse cara ele é minha hipotenusa e não esse, por exemplo? Pelo meu triângulo aqui está meio estranho, não dá para ter certeza. Por causa daquilo que eu disse. Esse cara vai desmembrar para X e para Y. Se ele vai desmembrar, parte vai para X, parte vai para Y. Se vai parte, quer dizer que ele vai menos do que o total. Tranquilo? Então, aqui é uma componente. É menos do que o total. Fiz ali a continha da tia Raimundinha. Fx, 13,68 newtons. Agora que eu já tenho Fx, tranquilo. Cosseno de alfa, que é esse cara. É o cateto adjacente, que é o Fx. Aqui. Pela hipotenusa, F. Aqui. Cosseno cateto adjacente, Fx, pela hipotenusa F, fiz a continha, 74,1 graus. Tranquilo? Vamos olhar agora para o Y.
mesma coisa, tá? Se aqui é 70, ali é 20. Então eu faço ali a mesma coisa que eu fiz, tal. Cheguei a FY, então, 37,59. Cosseno de beta, então, que ele chama de beta, o ângulo do F ao FY, vai ser cateto adjacente, FY, pelo F. Tranquilo? Então, tá bom, gente. Vamos lá, só relembrando aqui. Esse aqui é o Fx, esse é o F. Quero saber o cosseno, é cateto adjacente pela hipotenusa. É a componente pela hipotenusa. Fy também, componente pela hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa. Achei 41,25. Se não me engano, no livro está 41,3, tá? Ele arredonda um pouco lá. E para o Z? O Z não vai dar para fazer isso que a gente estava fazendo. Na verdade, nem precisa, né? Por quê? Lembrando, eu quero saber o ângulo diretor. O eixo em contato com a hipotenusa. Então, como que eu faço para achar o FY, para fazer o cosseno, né? Aqui. É simples. Se esse cara vale 50, esse cara vai valer quanto? Bom, só olhar para o triângulo 3, 4, 5. Se essa parte aqui está para cima está 3, enquanto aqui vale 5, se isso aqui vale 50, esse cara 30. Então, já sei quanto vale FZ. 30 sobre 50. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Dá para achar o ângulo diretor gama. Ele chama de gama aqui. Faço ele 0,6 tal. 53,1 graus. Tranquilinho, gente? Bem facinho, né? Então, o ângulo diretor é isso. Continuando da última aula. Pego o cateto adjacente, o cateto de interesse. Eu quero saber o contato da hipotenusa com Y. Então, o meu cateto de interesse é o FY. Certo? O cateto que me interessa é o FX, porque eu quero saber o contato com FX. Beleza, FX sobre hipotenusa. Tranquilo, gente? É isso daí. Bem tranquilinho, muito fácil. Curtam aí, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito, muito. Vocês não têm noção. E aí eu divulgo também para poder auxiliar, né? Da gente continuar esse trabalho aí. Ver que o pessoal tá gostando e tal. Beleza, gente? É isso daí. Valeu, falou, até mais.